Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou trazer mais um react. Na verdade, a continuação da última gravação. Hoje o tema é o acordo de paz. Será que haverá um acordo de paz para Israel ou isso é uma utopia? Vamos lá, vamos direto ao assunto. Antes de mais nada, eu sempre digo que a intenção dos reacts que eu vou fazer, não são para difamar o outro lado, as pessoas que estão defendendo as suas teses. A intenção aqui é trazer uma segunda opinião, é como se a gente estivesse num debate, tá bom? Então, vou dar continuidade com os mesmos personagens da última vez que eu gravei, que é o pastor Lamartine Pozzella e o pastor Antônio Júnior, tá bom? Vamos lá, vamos gravar aqui o trechozinho que eles deixaram registrado e eu vou estar disponibilizando nessa gravação. Vocês podem ir lá no link e ver todos os 10 sinais aqui diz os 10 sinais atuais do fim dos tempos. É mais ou menos esse vídeo aí que nós vamos trazer um pequeno trecho, tá bom? Vamos lá. E a gente sabe que só falta o acordo de paz que o anticristo vai propor para que seja possível construir o terceiro templo lá no Monte Moriá. Porque se hoje Israel for lá e construir na força, acontece uma terceira guerra mundial. Então vai ter que ter a assinatura do acordo de paz, que a gente sabe, segundo Daniel capítulo 9, 24 a 27, que é o início da grande tribulação. Olha, muito interessante, pessoal. Para quem não sabe, como nós falamos aqui no começo, essa construção do terceiro templo é fundamental para as profecias se cumprirem, porque é ali que o anticristo vai se assentar. Muito bem, já dei a pausa aqui no vídeo. Agora vamos defender a nossa tese, uma visão um pouco diferenciada dessa que acabamos de ouvir. Partindo para o início, pastor Lamartine disse que é necessário que haja o acordo de paz para a reconstrução do terceiro templo. Sem o acordo de paz, isso não é possível, a reconstrução do terceiro templo. Só que ele menciona que quem vai propor o acordo de paz é o anticristo. Eu acredito que esse acordo de paz que ele está mencionando está dentro do contexto do último versículo 27. Especificamente falando, esse logo no início diz o seguinte: ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Vamos parar aqui na metade do versículo. Aqui está contido dois itens importantes para o entendimento que eu acredito que eles entendem que tem que haver a reconstrução do terceiro templo. Para que haja a reconstrução desse terceiro templo, começa assim, ele fará uma forte aliança, é como se fosse o acordo de paz. Então acredito eu que esse acordo de paz está dentro desse contexto que ele mesmo mencionou, do capítulo e versículos, está aqui nesse versículo, tá bom? Então, ele acredita que essa forte aliança é o acordo de paz, né? E que quem vai propor é o anticristo, tá? E aqui dá uma base para a reconstrução do terceiro templo, segundo a tese deles, tá? Que é no meio da semana, ou seja, estamos na última semana aqui proposta das 70 semanas, estamos na última semana, e na metade da última semana ele fará cessar, dar fim ao sacrifício e à oferta. Então vamos lá. Por isso que eles entendem que haverá o terceiro templo, que tem que haver esse acordo de paz, porque eles pegam esse versículo aqui, 27, e separam da estrutura das 70 semanas, tá? Que começa no versículo 24, tá bom? Então a estrutura eu tenho que
da última vez que eu gravei, eu dei algumas opiniões, por que eu acredito que não haverá o terceiro templo, mas eu não abri o leque dentro das Escrituras. Mas aqui eu vou ter que dar um repeteco, vamos dizer assim, para poder a gente entender a estrutura segundo o que eu acredito, o que eu interpreto, é dessa forma. E eu estou querendo repassar para vocês, né? Não com isso dizer que eu estou 100% certo e eles estão 100% errado e vice-versa. Aqui não estamos medindo força quem tem mais conhecimento ou não. Até porque, se for olhar por esse contexto, eu estou perdendo, né? Porque eu não tenho as graduações teológicas que eles têm, porque eles são pastores e eu não. Sou apenas um evangelista, tá bom? Mas, contudo, vamos lá. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Estamos na versão NVI. Então, na estrutura do versículo 24, o anjo fala para Daniel o seguinte: olha, 70 semanas foram separadas, decretadas para o seu povo. Então a estrutura está falando de Daniel. Então aqui já há nessa abertura um entendimento que nós estamos falando de um tempo que não é o tempo do fim. Tá? Nós estamos falando de um tempo que começou lá atrás, 500, 600 anos, não sei, mais ou menos aí de cabeça assim, que começou essa contagem, 490 anos, 70 semanas, né, até chegar o Messias. Tá? Então estamos falando de um tempo bem longe do fim dos tempos, se é que vocês estão me compreendendo, né? E essa profecia apontava para 70 semanas e o fim dessas 70 semanas. No versículo 25 também segue a mesma ideia, o mesmo raciocínio. É necessário a gente ler para que vocês entendam o que eu quero, aonde que eu quero chegar, tá bom? 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Então, essa estrutura aqui também segue a mesma linha de raciocínio do primeiro, né, do 24. Tá? Então, fala como é que vai ser reconstruída esse templo, a própria cidade, em tempos difíceis. Nesse contexto aqui nós temos um Antíoco Epifânio, que dá aquela atrapalhada ali na reconstrução. Tudo isso é história, já é passado. Tá? É importante enfatizar nesse versículo 25 que aqui diz até um ungido. Né? Aqui o príncipe, algumas, não estou falando ele, Lamartine, Antônio Júnior, mas algumas outras pessoas entendem, mas isso aqui não está muito claro que seja o Messias. Mas interessante que todo o contexto está girando em torno de um príncipe e do Messias, do ungido, coisas assim, né? Em outras traduções. Se eu botar aqui a Almeida Corrigida e Fiel, nós vamos chegar num contexto parecido, basicamente, né? Então, para término aqui, 25 segue a mesma linha de raciocínio. Está falando dentro desse contexto das 70 semanas. E aqui ainda fala 62 semanas mais 7, né? Então já estamos falando de 69 semanas, né? Que apontou para o Messias, o ungido. Olha o 26, continua o mesmo sentido, a mesma linha de raciocínio. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Mais um indício claro de que aqui é o Messias. Tá? A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. É interessante esse versículo 26 aqui, a gente destacar um item importante. Esse versículo 26, para mim, eu destaco ele como uma subsequência de eventos que estão dentro das 70 semanas e fora das 70 semanas. É
importantíssimo nós destacarmos isto aqui, tá? Então, assim, primeiro evento que está dentro das 70 semanas é a morte do ungido, Cristo. O que já começa a estar fora das 70 semanas? A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. E aqui já separou das 70 semanas, tá? Tá falando da época de Tito, que Cristo mesmo, quando veio, mencionou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai ser derrubada, vai ser destruído esse templo. Então, Cristo também já está lançando luz para esse período, que é o ano 70, que Jerusalém foi sitiada pelo general Tito, povo de Roma, o príncipe do povo que virá. E agora entra na terceira fase desse versículo 26. O seu fim será como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aqui é a terceira parte do versículo, e aqui é muito claro que diz que Israel estará sobre o que nós vemos hoje, tá? Guerras continuarão até o fim, é o que você vê hoje. Não é à toa que depois da queda do ano 70 do templo, desse segundo templo, não houve mais nenhuma reconstrução. Por causa disso aqui, essa é a profecia que está querendo dizer. Haverá guerra até o tempo do fim. E aqui há já penso eu, uma refutação exatamente da proposta pelos dois pastores, tá? Guerras continuarão até o fim. Então, como é que vai ter acordo de paz se aqui diz que guerras continuarão até o fim e o que diz ademais? E desolações foram decretadas. A única coisa que eu vejo na profecia aqui das 70 semanas e do bloco de todo o contexto é que é isso aqui. Essa é a chave, por isso que eu chego aqui, gravo um short, chamo a atenção de alguma forma, gravo um estudo, gravo um react, falando, olha, não haverá acordo de paz, não haverá terceiro templo. É com base aqui nesse versículo 26. Então eu estou repassando para vocês. E se vocês não concordam com essa interpretação minha, não tem problema. Deixa aí nos seus comentários por que você discorda e eu vou ficar interessado em saber qual é a sua opinião, tá bom? Então aqui praticamente estamos indo para o fim do vídeo e aqui a gente entra exatamente, porque a gente começou pelo versículo 27, mas estamos nele de novo. Por quê? Só para enfatizar o quê? O que está escrito aqui no cabeçalho. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. Então, se vocês que me acompanharam até aqui, viram que a gente leu o 24, 25 e 26, nós vamos chegar aqui no 27 com a mesma ideia. Olha, aqui falava sobre Cristo, falava sobre a antiga e nova aliança, falou sobre a reconstrução de Jerusalém e também falou sobre a destruição da cidade e do templo. Falou sobre essas coisas. Então, está tudo apontando para um único ponto de vista, né? O povo de Israel, desde Daniel até Cristo. E um pouco depois de Cristo, que é o ano 70. Tá bom? Então, assim, chegar aqui agora e pegar esse versículo e falar que aqui está falando sobre o anticristo, o versículo 27, dizendo que ele é essa pessoa aqui, ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana e no meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta, aqui vocês entendem 100%, pelo menos nessa linha de raciocínio que eu estou passando para vocês, que está falando sobre Cristo. É verdade? E aqui, se a gente tirar aí entra aquela questão, se a gente tira esse texto dentro do contexto, a gente cria um outro contexto ou um pretexto, não é verdade? E é o que está sendo defendido essa tese, né? E vou terminar o vídeo aqui dizendo essa última citação. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado.
Esse aqui faz parte de um outro contexto, que eu defendo aí as abominações dentro do templo e coisa e tal, e essas coisas aí desses estudos que eu já deixei aqui no canal, tá bom? Então, assim, para finalizar, eu acredito piamente que todos os 4 versículos aqui mencionados, tanto por eles no estudo, quanto por mim aqui agora, relatado ponto a ponto, versículo a versículo, apontam para um único povo, que é o povo de Israel, que é Cristo, que é a antiga e nova aliança, e que não tem como haver acordo de paz porque está decretado guerras e desolações. Não é à toa que Israel hoje continua em guerra e continuará até o tempo do fim, infelizmente. Tá? Eu digo isso porque não sou a favor em nenhum momento guerra para ninguém, tá bom? Mas é isso que está profetizado. Então, se você gostou, se acompanhou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe aquele like importante para ajudar o crescimento do canal e para o YouTube entender que o assunto é relevante, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por assistir e até o próximo react ou o próximo vídeo sobre profecia, se Deus quiser. Tchau, tchau!